Muito bom dia, mais um dia, mais uma oportunidade que Deus nos concede estarmos aqui juntos para mais uma vez aprendermos um pouco mais da palavra, aprendermos um pouco mais de Deus, para as nossas vidas, para a gente poder meditar um pouquinho sobre o livro de Provérbios, que é o que nós vemos estudando durante todo esse mês. Hoje, dia 25 de junho de 2024, nós vamos aqui no capítulo 25 e vou escolher aqui o verso 28, é o último verso desse capítulo de Provérbios, e ele é muito interessante, que ele fala de um assunto que a gente vem falando algumas vezes já, e vamos aproveitar esse verso para a gente poder enfatizar um pouco mais sobre isso, né? O verso 28 diz o seguinte: como uma cidade com seus muros derrubados, assim é o homem que não consegue se dominar. E aqui o que Salomão vai nos trazer? Qual é o ensinamento que ele vai nos trazer? Ele vai nos falar novamente a respeito do autocontrole, a respeito do domínio próprio, a respeito de nós termos a força interior maior do que a nossa força exterior. A gente já falamos algumas vezes sobre isso, sobre a questão da inteligência emocional, que é um dos skills mais requisitados hoje, numa questão de liderança. Se você pegar aí vagas que estejam de empregos de liderança, você vai ver que uma dos skills mais pedidos, uma das competências mais pedidas, seria exatamente essa questão do controle, da gestão própria. Por que isso aí? Nós vemos hoje, e eu já falei isso algumas vezes nos vídeos aqui, e sempre falo isso em questão de treinamentos. O que acontece? Uma pessoa pode até ser contratada hoje por uma grande companhia, por uma empresa boa, uma empresa de bom porte. Ela pode ser contratada, e certamente, dependendo de como funcionar o seu sistema de recrutamento e seleção, vai ser contratado pelo currículo, pelas suas competências adquiridas ao longo do tempo, pelo que ele estudou, pelo que ele trabalhou, pela sua formação. A pessoa de repente é um engenheiro, um doutor em qualquer área, tem vários projetos e tudo mais, e ele vai ser contratado por causa daquilo que ele fez, por causa daquilo que ele adquiriu ao longo da sua carreira. Mas a permanência dele dentro de qualquer companhia, seja ela qual for, ela vai sempre depender da questão emocional, de como ele é emocionalmente, de como ele trata as pessoas, de como ele trata a si próprio. Então, cada vez mais esse ciclo, esse vai se fechando, esse funil vai se fechando para que vai ficando exatamente no ponto do controle. E é interessante isso. Eu lembro que ao ano passado, final do ano passado, eu tive a oportunidade de fazer uma conversa pelo LinkedIn com uma pessoa muito forte na área de treinamentos de recursos humanos. Ela é diretora de recursos humanos de uma grande companhia, e nós estávamos tratando exatamente sobre isso, de cada vez mais as empresas estão entendendo que o emocional vale mais do que a capacidade de conhecimento, a capacidade intelectual. Por quê? Uma pessoa que sabe, vamos imaginar o seguinte, a pessoa que estudou, se formou, vamos colocar um caso do engenheiro, é um engenheiro, excelente engenheiro, é ótimo de cálculo, sabe fazer cálculos, resolver problemas, ele consegue fazer desenhos incríveis para que possam resolver problemas operacionais, seja ele de ordem mecânica ou de ordem da engenharia civil, mas ele não tem controle. Ele se estoura muito fácil. Ele pode ser um excelente profissional, nenhuma empresa vai querer um camarada desse no seu grupo. Por quê? Porque ele vai acabar contaminando o grupo, ele vai acabar estragando. E é uma coisa que eu bato sempre isso. Eu me recordo na última empresa na qual eu trabalhei, e eu sempre batia isso. Eu falo assim, gente, se a equipe não for unida, porque eu sozinho não faço nada. Eu não faço nada, eu sou como o capitão do barco, eu estou ali simplesmente segurando o leme. Mas para o barco, para o navio poder seguir em frente, ele vai precisar de alguém cuidando na casa de máquina, ele vai precisar de alguém cuidando do convés, ele vai precisar de muita gente envolvida.
Não é simplesmente guiar o leme, que é porque o camarada guia o leme, ele é o top de linha, ele é o bambambam. Bam, bam. Não, de maneira nenhuma. Então, hoje as empresas estão percebendo muito isso e buscando essas qualidades em todos os seus profissionais. E eu acho interessante, e por isso eu escolhi esse versículo, eu acho graça, porque Salomão, o sábio Salomão, ele já vai tratar sobre isso há mais de 3.000 anos atrás. Ele já está tratando isso, falando só não adianta nada. Ele é como uma cidade sem muros. Por quê? Ao tempo de Salomão, a gente tem que lembrar bem que são tempos diferentes, a proteção da cidade eram os seus muros. Quanto maiores fossem os muros, quanto mais fortificados fossem os muros, mais difícil dessa cidade ser invadida pelos seus inimigos, né? A gente vê ao longo da história, pensando somente na questão de Israel, a gente vê quantos cercos foram feitos contra Jerusalém e o exército chegava a ficar 2, 3 anos. Nabucodonosor ficou mais de 12 anos para tentar invadir Jerusalém. Tamanha dificuldade que se tinha por causa das muralhas que protegiam. Então, Salomão ele vai colocar aqui que é assim como uma cidade, que os muros foram derrubados, ou seja, não tem mais proteção nenhuma, ela está totalmente vulnerável, assim também é o homem que não consegue se dominar. Ou seja, aquele que não tem o controle próprio, aquele que não tem o autodomínio, ele é uma pessoa que está vulnerável a qualquer coisa. É por isso que, como eu disse anteriormente, uma pessoa, por melhor que ele seja, por mais hábil que ele seja, se ele não tiver o autocontrole, ele não tem, não tem muita serventia para a empresa, porque ele é vulnerável demais. Ele é muito vulnerável. Qualquer coisa pode derrubar ele, qualquer coisa pode tirar ele do seu patamar. Então, pessoal, que nós possamos aplicar essa sabedoria que Salomão nos dá e possamos aplicar isso para nossas vidas, de forma que nós venhamos a buscar o nosso autocontrole. Busque a questão do domínio próprio, busque a questão da inteligência emocional. Comece a estudar mais sobre a inteligência emocional, como se ter o autocontrole, como ter o domínio próprio. Só para ter base, isso quando a gente traz para os tempos atuais, para os tempos da graça, nós vemos que é um dos atributos do Espírito é o domínio próprio. Nós precisamos ter esse domínio próprio, porque sem domínio próprio não somos nada. Nós vamos sempre nos meter em confusão. Então é isso, pessoal. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. Se aplique, né, reforçar essa questão, se aplique nessa questão de buscar o domínio próprio, de buscar se controlar, evitar se estourar, né, ter o pavio curto. Então busque a aprimoração da questão, o aprimoramento na questão da inteligência emocional, e assim sua vida vai ser uma vida de sucesso, certamente. Vamos juntos orar. Ó Deus, mais uma vez, Senhor, eu te agradeço por essa oportunidade de estar aqui, Senhor, falando da tua palavra, Senhor, engrandecendo o teu nome, porque teu nome é santo. E te pedindo, ó Deus, que a tua graça seja sobre as nossas vidas, que a tua misericórdia venha sobre as nossas vidas, de maneira que possamos, Senhor, aprender de ti pelo teu Santo Espírito, e assim termos o controle próprio, domínio próprio, Senhor, para que as nossas fortalezas, Senhor, para que a nossa proteção estejam firmes e que não sejamos vulneráveis, Senhor, aos ataques dos nossos inimigos. Assim, ó Deus, concede-nos a tua graça e a tua misericórdia. Essa é a minha oração, no nome e pelo mérito do teu Santo Filho, Senhor. Amém. Pessoal, um forte abraço, fique com Deus.